O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Podemos nos sentar um pequeno instante? Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós concluímos o Sermão da Montanha, que começou lá no capítulo 5 e agora encerramos no capítulo 7, esse grande sermão, que Jesus olha de uma maneira tão intensa para os seus discípulos, para ensiná-los a serem missionários. Grandes proclamadores da sua palavra aonde forem. E ouvimos aqui esse evangelho que Jesus ele deixa muito claro que temos que ter a grande atenção em não viver a fé somente pela teoria, somente por aquilo que a gente tem escrito, somente por falar Senhor, Senhor, somente por, até mesmo recordando São Paulo, né? São Paulo tem lá o capítulo 13 da carta de São Paulo aos Coríntios, carta tão conhecida de todos nós, ele fala, né? Se ainda eu falasse a língua dos anjos, se eu me jogasse às chamas, mas não tivesse amor, de nada valeria. E aqui a mesma coisa Jesus fala para nós, de que adianta eu falar Senhor, Senhor, mas não pôr em prática a sua palavra. Não viver plenamente aquilo que ele pede, que é viver o amor. Então aqui no finalzinho do Sermão da Montanha, ele está falando a nós hoje, seus discípulos. A gente pode falar que reza o terço todo dia. A gente pode falar que vamos à missa todo dia. A gente pode falar, clamar o Senhor, Senhor todos os dias. Mas se faltar o amor, não adianta nada. Não adianta, porque é o amor, a prática de Jesus que deve estar entranhada na nossa vida. Porque sem essa prática,
eu apenas estou olhando uma teoria. E o ser cristão é seguir uma pessoa, o Cristo, o Kyrios. O Senhor que dá a vida por nós e deu a vida por nós porque nos amou por primeiro. Falta o amor, falta tudo na nossa vivência cristã. Por isso que até mesmo Jesus nos dá esses dois, essa parábola, né? Que é da casa sobre a rocha. Até mesmo um pouquinho antes, né? Ele fala, né? Dá exemplos, né? De alguém que pode até chegar e falar: olha, foi em teu nome que profetizamos, foi em teu nome que expulsamos demônios, foi em teu nome que fizemos milagres. Mas se isso foi feito sem amor, não vos conheço. Não sei quem vocês são. E aí dá o exemplo sobre a rocha. A casa sobre a rocha. A nossa casa, a nossa vida, ela vai estar o tempo todo alicerçada. Pode vir vento, vendaval, tempestade, chuva forte, que nada vai abalar essa estrutura se está sobre o amor, que é Jesus. Agora, o contrário também acontece. Se eu me digo, entre aspas, que sou cristão, mas não vivo a dinâmica do ser cristão, do segmento, do discipulado, a minha casa é construída sobre areia, a minha vida é construída sobre areia, qualquer ventinho desmorona um pedaço dessa casa. E aqui nos dá até mesmo aquela condição de nos perguntarmos para reafirmarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Eu estou vivendo plenamente o seu amor na minha vida? Eu estou fazendo tudo com amor? Lembro aqui, até mesmo Santa Teresinha, né? Ela sempre dizia de uma maneira muito intensa, de tudo fazermos por amor. Gosto muito de recordar o exemplo que ela dava até mesmo para ali no seu diário, né? Mas de uma situação que ela vivia no convento com uma outra irmã ali de convento. Então, quando estava na mesa da costura, essa outra irmã, ela passava e derrubava propositalmente as agulhas de costura no chão. Santa Teresinha ia lá e pegava as agulhas e colocava de novo na sua mesa. A irmã passava de novo ali perto da sua mesa de costura. Passava a mão e derrubava tudo no chão. Santa Teresinha ia lá, pegava as agulhas tudo de novo. E assim por várias vezes. A mesma irmã, quando estava inverno na Europa, no momento de lavar a roupa, na hora que Santa Teresinha ia lavar a roupa na água quente, ela ia lá, pegava a torneira primeiro e Santa Teresinha tinha que lavar no frio, na água gelada. E quando estava calor na Europa, agora é um momento de calor, ao invés de, quando Teresinha estava para ir lavar as suas roupas na água fria, a irmã ia lá e tomava a torneira e Santa Teresinha que tinha que lavar a roupa na água quente. Pirraça, ruindade. Mas Santa Teresinha vivia tudo isso com muito amor. As agulhas que caíram no chão, tão pequenas, às vezes é até difícil de enxergar, difícil de pegar às vezes, né? Uma agulha quando cai no chão. Mas ela falava: pegue todas as agulhas, uma por uma, com amor. Não importa quantas vezes tenha que pegar aquela agulha. Peguemos-la com amor. Às vezes alguns sacrifícios a gente vai passar, mas se eu lavar aquela roupa com ódio no coração, de que vale? Vou lavar com amor, não importa a água que esteja. Mas fazer tudo por amor como Cristo fez por nós. Não sei se você já teve alguém assim na sua vida, que às vezes quer te tirar a paz. Mas é o amor que vai nos conduzir a ter essa paz interior. É saber quem nós somos. É saber o que vai nos dar e viver, trazer a paz interior. E é isso que a gente não pode esquecer. Saber quem nós somos.
saber a verdade da nossa vida. Isso basta para viver plenamente o seguimento do Cristo. Porque alguns pensam que estão construindo a casa sobre a rocha, mas estão aí numa areia movediça.